Oi, minhas queridas e queridos. Tenho 74 anos e as mãos enrugadas de tanto costurar sonhos alheios, de tanto esfregar a solidão nas roupas que lavo. Desde que Raul se foi com aquele infarto repentino, há 6 anos, a casa ficou mais vazia. Mas a verdade é que o silêncio já tinha chegado muito antes, quando Felipe decidiu ir embora após aquela discussão. Ele disse que eu nunca soube dar espaço, que sufoquei seus sonhos como minha mãe sufocou os meus. Palavras que cortam mais fundo que as agulhas que usei a vida toda. E Andréia? Ah, essa mal aparece. Depois que casou com aquele contador, é como se tivesse nascido em outra família. No Natal passado, ela veio, mas ficou olhando no relógio o tempo todo, como se cada minuto aqui fosse um sacrifício. Às vezes penso que criei 2 estranhos, 2 pessoas que mal me reconhecem na rua. Mas um dia, quando eu menos esperava tudo isso, ia mudar como um milagre que encontrei na minha vida. Um milagre de Deus. Meus amores, antes da gente começar essa história que mexeu tanto comigo, faz um favorzinho pra mim? Deixa aqui nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz tá chegando. Se é aí do interior, da capital, do sul, do norte, não importa. Só diz um oi e me conta de onde você tá me ouvindo. Vai que a gente é quase vizinha, né? A aposentadoria veio tarde demais para aproveitar, cedo demais para me sentir útil. Costurei a vida toda, fiz vestidos de noiva para as moças do bairro, ajeitei barras de calça, troquei zíperes, transformei roupas velhas em novas. Minhas mãos davam vida ao que parecia perdido. Irônico, não? Eu, que sempre soube consertar o que estava rasgado, não consegui remendar minha própria família. Raul era um homem bom, do jeito dele. Metalúrgico, trabalhava duro, mas o ciúme foi corroendo nosso casamento como ferrugem. Não podia conversar com o padeiro sem ele fazer cara feia. Não podia sonhar alto demais sem ele me lembrar que, gente como nós, tinha que ter os pés no chão. Fui ficando pequena, miúda, cabendo nos cantos. A pensão que recebo mal dá pras contas, mas aprendi a esticar cada centavo como esticava o tecido para aproveitar até o último pedaço. Às vezes me pergunto para que limpar tanto uma casa onde ninguém entra. Mas limpo mesmo assim. É quando me sinto ainda dona de alguma coisa. Depois de tomar meu café, peguei a vassoura para varrer a calçada, como aprendi com minha mãe, que dizia que a dignidade de uma casa se vê pela calçada. A rua estava deserta. Vila Inês mudou. Os vizinhos antigos foram morrendo ou se mudando, vieram os novos que mal dizem bom dia. Dona Cleide, a única que ainda conversava comigo, se mudou pro asilo mês passado. A filha achou melhor, disse que era perigoso ela morar sozinha. Talvez meus filhos ainda não tenham me posto num asilo, porque seria preciso lembrar que existo. Enquanto varria, vi aquela caixa de papelão perto da lixeira. Pensei em ignorar, mas sempre tive essa mania de querer arrumar tudo. Foi quando ouvi um barulho. Fraco, quase um miado. Achei que fosse um gato abandonado. Tem tantos por aqui. Mas quando me aproximei e abri a caixa, meu coração quase parou. Era um bebê. Pequenininho, roxo de frio, enrolado num plástico bolha, como se fosse uma mercadoria frágil. E era a criaturinha mais frágil que já vi. Olhei para os lados, procurando alguém, alguma explicação. Nada. Só o vento gelado e aquela vida tão pequena tremendo nas minhas mãos. Foi como se o tempo parasse ali, entre a lixeira e minha casa. O bebê mal se mexia, os olhinhos quase nem abria, a pele tão fria que parecia que a vida já estava escapando. Sem pensar 2 vezes, o coloquei contra meu peito e corri para dentro. Minhas pernas velhas doeram, mas nem liguei. Liguei o aquecedor portátil que mal uso para economizar luz, esquentei água numa bacia e, com o mesmo cuidado que tinha ao manusear as sedas mais delicadas, comecei a limpar aquele corpinho. Era um menino, tão indefeso que as lágrimas embaçaram minha visão. Com ele ainda nos braços, consegui alcançar o telefone e discar para a polícia. A voz do outro lado parecia distante, como se viesse de outro mundo, um mundo que se importa com velhas e bebês abandonados.
Enquanto esperava, o embalei nos braços e comecei a cantar baixinho aquela canção de ninar que cantava para Andréia e Felipe. As mesmas palavras, a mesma melodia, mas desta vez sem a certeza do amanhã. O bebê se acalmou com minha voz trêmula, como se mesmo tão pequeno entendesse que não estava mais sozinho. Nem eu. Por um momento, não éramos uma velha esquecida e um bebê abandonado. Éramos dois sobreviventes. Algo dentro de mim, que estava adormecido há tantos anos, despertou. Um instinto de proteção que pensei ter se perdido quando meus filhos deixaram de precisar de mim, ou quando acharam que não precisavam mais. Olhando para aquele rostinho, pensei: quem abandona uma vida assim? E logo me veio a resposta, amarga como o café sem açúcar que tomo para economizar. Talvez alguém tão desesperado e sozinho quanto eu. Antes de continuar falando do encontro com esse presente que Deus me deu, vou contar como foi a minha vida antes dele e mostrar o porquê esse bebê mudou a minha vida para sempre. Fique até o final e escute. Você não vai se arrepender, minha amiguinhas. Antes das casas grandes e dos prédios que agora tapam o horizonte, Vila Inês era apenas um punhado de casas de madeira, espalhadas por ruas de terra. É engraçado como a memória guarda esses detalhes. Eu tinha 19 anos quando cheguei aqui, vinda do interior com minha mãe doente e a máquina de costura Singer que ganhei da minha avó. O ano era 1958, e São Bernardo ainda estava despertando para se tornar o que é hoje. Naquele tempo, éramos todos chegantes, todos com aquela mistura de medo e esperança nos olhos. Homens e mulheres do Brasil inteiro, de mãos calejadas e sotaques diversos, acreditávamos que estávamos construindo algo maior que nós mesmos. A casa que alugamos era pequena, de 2 cômodos apenas, com um quintal onde plantamos mandioca e couve. A primeira vez que costurei para fora foi para pagar o aluguel atrasado. Dona Margarida, nossa vizinha, precisava de um vestido para o batizado do neto. Lembro do tecido azul claro, leve como o céu de verão, passando por entre meus dedos ainda sem calos. Quando ela vestiu e se olhou no espelho rachado da sala dela, seus olhos brilharam de um jeito que me fez pensar: isso eu sei fazer, transformar pano em sonho. Era pouco, mas para uma menina do interior que mal terminou o primário, era como se o mundo estivesse se abrindo. Logo vieram outras encomendas, um vestido de festa aqui, uma camisa remendada ali. Enquanto costurava, sonhava em ter meu próprio ateliê um dia, com grandes janelas e uma placa bonita na frente. Jandira Confecções, costura fina. Imaginava-me criando vestidos elegantes como os das revistas que folheava na banca do seu Antônio. Bobagem de moça, talvez. Mas era o que me mantinha acordada nas noites em que minha mãe tossia sem parar, quando o dinheiro faltava para o remédio. Foi numa dessas noites, costurando a luz de lamparina porque a luz tinha sido cortada, que ouvi batidas na porta. Era ele, Raul. Alto, de ombros largos, cabelos escuros penteados para trás. Metalúrgico recém-contratado, tinha vindo pedir que eu ajustasse um uniforme. Falou pouco, mas tinha olhos que pareciam ver além das paredes desbotadas da nossa casa. Quando voltou para buscar o uniforme, trouxe um pacote de bolacha para minha mãe. Não era bonito, não dizia palavras doces como os moços dos romances que eu lia escondido. Mas tinha uma certeza nele, uma solidez que me atraiu como imã. Começamos a nos encontrar aos domingos depois da missa. Caminhávamos pela vila, que naquela época ainda tinha árvores e um corregozinho onde crianças pescavam lambaris. Ele me falava dos planos de comprar um terreno, construir uma casa aos poucos. Eu contava dos meus sonhos de ser costureira famosa, ter meu próprio negócio. Ele sorria, com aquele jeito de quem acha bonito, mas não acredita muito. Foi com ele que aprendi que sonhos têm preço e que nem sempre temos dinheiro para pagá-los. Raul me pediu em casamento 6 meses depois, num domingo de chuva. Não se ajoelhou, não tinha anel, apenas disse: Jandira, você quer ser minha mulher? Falei que sim, antes mesmo de pensar. Minha mãe já estava muito doente e a ideia de ficar sozinha me apavorava. Nos casamos na igrejinha de madeira da vila, com poucos convidados. Eu mesma fiz meu vestido, mas não era o vestido de princesa que sonhei. Era simples,
quase sem enfeites, porque o dinheiro tinha ido para os remédios da minha mãe, que morreu 2 meses depois. No dia em que enterramos ela, Raul segurou minha mão com força e disse: "Agora somos só nós dois, Jandira. Vamos cuidar um do outro." E durante muitos anos foi assim. Nossa casa foi construída com tijolos que Raul trazia da obra, nos fins de semana. Um cômodo por vez, paredes levantadas com a ajuda dos colegas da fábrica, que vinham em mutirão. Como a ajuda fazia de boa vontade, eu costurava para as esposas deles, ajustava uniformes, fazia cortinas. Foi nessa casa que nasceram nossos filhos. Andréia veio primeiro, em 1960, quando eu tinha 21 anos. Tão pequena que achei que ia quebrar quando a segurei pela primeira vez. Tinha os olhos do pai, sérios, observadores. Felipe nasceu 3 anos depois, com um choro forte que acordava a vizinhança inteira. Costurava entre fraldas e mamadeiras, com as crianças engatinhando entre retalhos de tecido. Raul não gostava. Dizia que eu devia me dedicar mais à casa, aos filhos. Que costureira era profissão de solteira ou de quem precisava muito. "Já temos o meu salário, Jandira. Você não precisa se matar desse jeito", ele dizia, enquanto eu trabalhava até tarde. Mas eu gostava de costurar. Era a única coisa que me fazia sentir que ainda era eu mesma, não apenas a mulher de Raul ou a mãe da Andréia e do Felipe. Foi quando ele começou a chegar tarde, cheirando a cerveja. As discussões começaram pequenas, por motivos bobos. A comida fria, uma camisa mal passada. Depois vieram as acusações, que eu não dava atenção para ele, que só pensava no meu trabalho. A primeira vez que ele rasgou um vestido que eu estava fazendo, achei que fosse morrer de dor. Não era apenas um pedaço de pano, era meu sonho que ele estava despedaçando. Mas engoli o choro, juntei os retalhos e no dia seguinte comecei outro. O problema não era o ciúme dele das minhas clientes, da minha máquina de costura. Era o medo de que eu descobrisse que podia viver sem ele. E talvez eu pudesse, se tivesse tido coragem. Os anos passaram como linha em carretel, rápido demais. As crianças cresceram entre nossas brigas silenciosas, aquele tipo de briga que não tem gritos, só olhares frios e palavras cortantes sussurradas para os vizinhos não ouvirem. Andréia se parecia cada vez mais com Raul, teimosa, de poucas palavras. Felipe tinha o meu jeito sonhador, sempre inventando histórias, desenhando mundos imaginários nos cadernos da escola. Quando Andréia fez 15 anos, ela me pediu uma festa. Não uma grande, só algo simples, com bolo e refrigerante para os amigos. Economizei durante meses, costurando escondida depois que Raul dormia. Fiz o vestido dela com um tecido rosa que uma cliente me deu de presente, bordei flores pequenas na barra. No dia da festa, Raul chegou bêbado, xingando, dizendo que eu estava jogando dinheiro fora, que Andréia não precisava dessas frescuras. Ela viu tudo, ouviu tudo. No dia seguinte, não falava comigo, como se a culpa fosse minha. Nunca mais foi a mesma comigo depois daquele dia. Aos 19 anos, saiu de casa para morar com uma amiga. Disse que não aguentava mais o clima pesado. O que ela não disse, mas eu sabia, é que não aguentava mais ver a mãe se diminuindo a cada dia. Felipe aguentou mais, ou talvez só tivesse mais esperança de que as coisas pudessem mudar. Ficou até os 22 anos, quando conseguiu emprego em outra cidade. Na noite antes de ir embora, sentou-se comigo na varanda. "Mãe, por que você nunca enfrentou o pai? Por que deixou ele acabar com seus sonhos desse jeito?" Não soube responder. Como explicar para um filho que o medo às vezes é mais forte que o sonho? Que a gente se acostuma com tão pouco que esquece como é querer mais? Quando Raul morreu do infarte, há 6 anos, eu tinha 68 anos, e uma vida inteira acostumada a ser pequena. Os filhos vieram para o enterro, ficaram 2 dias e foram embora com promessas vagas de visitas que nunca se cumpriram totalmente. E eu fiquei aqui, na casa que ajudei a construir, com a máquina de costura ainda no canto da sala, como uma velha amiga silenciosa, costurando agora mais para passar o tempo do que pelo dinheiro, enquanto a Vila Inês crescia ao meu redor, transformando-se em um lugar que eu mal reconheço, assim como mal reconheço a mulher que fui um dia.
O dia em que percebi que estava verdadeiramente sozinha foi no meu aniversário de 72 anos. Acordei naquela manhã com uma certa expectativa boba, dessas que a gente deveria perder com o tempo, mas que teimam em voltar como erva daninha no quintal, bem cuidado da realidade. Tinha comprado farinha, ovos e fermento para fazer um bolo simples, daqueles de laranja com uma calda brilhante por cima. Não que eu esperasse uma festa. Isso seria pedir demais. Mas um telefonema talvez, ou uma visita rápida de Andréia, que mora a menos de meia hora daqui. Arrumei a casa como não fazia havia meses, passei pano nos móveis, lustrei os porta-retratos com fotos amareladas dos tempos em que ainda éramos uma família. Até vesti um vestido que guardo para ocasiões especiais, embora já não haja mais ocasiões especiais na minha vida. O dia passou lentamente, com o rádio ligado na minha estação favorita, aquela que toca músicas antigas, de quando ainda acreditávamos que o futuro seria melhor que o passado. A cada campainha do telefone, propaganda de cartão de crédito, vendedor de plano de saúde, meu coração dava um pulo. Mas não eram meus filhos. Quando o sol começou a se pôr, cortei uma fatia do bolo que tinha feito e cantei baixinho, parabéns para mim, como se fosse uma piada particular entre eu e as paredes. É engraçado porque não chorei. Tinha passado da fase das lágrimas. O que senti foi um vazio tão grande, tão absoluto, que nem a tristeza conseguia preenchê-lo. Foi quando entendi que ser esquecida é diferente de ser abandonada. Abandono é um ato, uma decisão que alguém toma. Ser esquecida é quando você simplesmente deixa de existir na vida do outro, como uma música antiga que ninguém mais se lembra de cantar. Depois daquele aniversário, comecei a vasculhar caixas antigas, baús de memórias que mantinha no quartinho dos fundos. Encontrei cartas guardadas, cartões de Dia das Mães feitos com letra trêmula e desenhos coloridos. Felipe sempre desenhava uma mulher com cabelos compridos, mesmo quando eu já tinha cortado os meus. Crianças guardam imagens congeladas de nós. Na minha mente, Andréia ainda é aquela adolescente de olhar desafiador. Felipe ainda é o menino que trazia insetos estranhos para mostrar com orgulho. Encontrei uma carta que Andréia escreveu aos 17 anos, quando foi acampar com a escola. Mãe, está tudo bem por aí? Cuida bem do pai e do Felipe. Volto no domingo. Te amo. Era simples assim antes, esse amor que não precisava ser justificado ou explicado. Relembrando esses momentos, senti vontade de ligar para eles. Disquei o número de Andréia antes que a coragem me abandonasse. Ela atendeu no terceiro toque, a voz apressada de quem foi interrompida no meio de algo importante. Oi, mãe, algum problema? Como se eu só pudesse ligar se houvesse algo errado. Não, filha, só queria saber como você está. Estou bem, mãe, mas agora estou ocupada. Posso te ligar depois? Ela nunca ligou. 2 semanas depois tentei de novo. Caiu na caixa postal. Na terceira tentativa, ela atendeu. Desculpa não ter retornado, mãe. É que ando tão atarefada. A empresa, a casa, você sabe como é. Eu sabia, sim. Sabia que era apenas uma desculpa educada, como as que damos a conhecidos distantes quando nos convidam para algo que não queremos ir. Numa dessas ligações raras, tentei falar sobre o passado, sobre como sentia falta dela e do irmão. Mãe, você nunca me ouviu, nunca percebeu o que eu realmente precisava. Sempre defendeu o pai, mesmo quando ele estava errado. Mesmo quando ele nos machucava. Naquele momento quis argumentar, explicar que também fui vítima, que também sofri, que fiz o melhor que pude com as ferramentas que tinha. Mas percebi que não importava mais. O passado estava congelado para ela como uma fotografia antiga e desbotada. As mensagens salvas no meu celular contam a história do meu desaparecimento gradual. No começo, logo após a morte de Raul, os filhos ligavam com mais frequência. Mãe, como você está? Precisa de alguma coisa? Logo as ligações ficaram mais espaçadas. Os natais que eles prometiam passar comigo foram se transformando em visitas rápidas, depois em ligações e, por fim, em apenas mensagens genéricas enviadas para grupos de família no WhatsApp que a neta de Dona Cleide me ajudou a instalar. Felipe foi o que sumiu primeiro.
Depois daquela conversa na varanda, na noite antes de se mudar, ele voltou poucas vezes. Nas primeiras visitas, ainda tentava me convencer a vender a casa, a me mudar para mais perto dele. Mãe, não dá para você ficar sozinha aqui. E se acontecer alguma coisa, quem vai te ajudar? Mas eu sabia que essa preocupação escondia outra coisa. Culpa por me deixar para trás, como um móvel velho demais para ser levado na mudança. Felipe se casou com uma moça de Campinas. Teve 2 filhos que mal conheço. Eles me chamam de vovó Jandira, um título sem significado para crianças que me veem uma vez por ano, se tanto. Na última visita dele, há 2 anos, percebi que falava comigo como se eu fosse uma criança, explicando coisas óbvias, repetindo frases, falando alto demais. Felipe, não estou surda nem gagá, só estou velha. Ele riu sem graça e mudou de assunto. Na despedida, me abraçou forte demais, como se compensasse pela ausência dos abraços que não daria pelo resto do ano. E embora seja doloroso admitir, senti quase alívio quando ele foi embora. É mais fácil lidar com a solidão do que com a piedade mal disfarçada nos olhos dos filhos. Existe um tipo específico de silêncio que toma conta da casa quando se vive sozinho por muito tempo. Não é apenas a ausência de som, é a certeza de que ninguém vai interrompê-lo. No começo, esse silêncio assusta, depois vira companhia e por fim se transforma numa espécie de envelope que embrulha toda a sua existência. A televisão ligada o dia inteiro não é realmente para assistir aos programas, mas para criar a ilusão de que há outras vozes além da minha no espaço. Nos dias ruins, converso com as fotografias, conto para Raul sobre o aumento da conta de luz, falo para os rostos jovens de Felipe e Andréia sobre a novela das 9. Às vezes me pego esperando respostas que nunca virão. A verdade nua e crua é que para meus filhos eu já cumpri meu papel. Já não sou necessária. Sou apenas um lembrete de um passado que eles preferem esquecer, uma obrigação moral que eles cumprem com telefonemas esporádicos e visitas anuais. E embora isso doa mais do que qualquer dor física que já senti, aprendi a viver com isso. Aprendi a esperar menos, a me contentar com migalhas de atenção, a encontrar pequenas alegrias nas rotinas diárias. Regar as plantas, fazer crochê enquanto ouço rádio, conversar com a mocinha do caixa do mercado. São nesses momentos minúsculos que ainda me sinto parte do mundo, como uma atriz que já deixou o palco, mas ainda pode ouvir, distante, o som da plateia. E foi nessa existência silenciosa que eu estava quando encontrei o bebê na caixa de papelão. Um acontecimento que, como vim a descobrir, mudaria tudo. Nunca vou esquecer o peso daquele bebê nos meus braços, tão leve que parecia feito de nada, tão frágil que achei que fosse se quebrar com minha respiração. Enquanto esperava a polícia chegar, fiquei olhando para aquele rostinho roxo de frio, aqueles olhinhos, como se estivesse desistindo da vida antes mesmo de começá-la de verdade. Quem seria capaz de abandonar uma criaturinha assim? Pensei na mãe dele, provavelmente uma menina assustada, talvez tão sozinha quanto eu, mas sem 74 anos de experiência para saber lidar com o abandono. Com ele nos braços, sentei na minha poltrona velha, enrolei-o na minha manta de crochê, aquela que fiz quando ainda acreditava que meus netos viriam me visitar com frequência. Tão pequeno que cabia na palma da minha mão. Foi instintivo começar a cantar para ele, baixinho, a mesma cantiga que cantava para meus filhos. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. As mesmas palavras, a mesma melodia que atravessou gerações, agora embalando esse pequeno ser que o destino colocou no meu colo por algumas horas. Percebi que o bebê estava respirando melhor, que sua pele já não estava tão roxa. Havia uma força nele, uma vontade de viver que me espantou. E em algum momento, enquanto cantava e uninava, senti algo dentro de mim despertando. Algo que achei que tinha morrido junto com as visitas dos filhos, com o telefonema que nunca vem, com o bolo de aniversário que comi sozinha. Era como se aquele bebê estivesse me lembrando que ainda sou capaz de cuidar, de proteger, de ser necessária a alguém. Quando a viatura da polícia estacionou na frente da minha casa, com as luzes piscando silenciosamente, senti um aperto no peito. Não queria entregar o bebê, embora soubesse que precisava.
Uma policial jovem, com rosto gentil, entrou primeiro. Dona Jandira? Foi a senhora que ligou sobre um bebê abandonado? Expliquei tudo a ela. Como encontrei a caixa enquanto varria a calçada, como trouxe o bebê para dentro, como o aqueci e limpei. Enquanto falava, continuava segurando-o com firmeza, como se tivesse medo que o tirassem de mim à força. A policial, que se apresentou como Débora, chamou pelo rádio uma ambulância. Precisamos levá-lo ao hospital, Dona Jandira. Ele precisa ser examinado por médicos. Claro que eu sabia disso. Não sou nenhuma tonta. Mas havia algo em segurar aquele bebê que me fazia sentir viva de novo, que me ancorava ao mundo. Foi difícil entregá-lo nos braços da enfermeira que chegou logo depois. Antes que o levassem, perguntei se podia saber para onde o levariam, se poderia visitá-lo. A policial Débora me olhou com uma mistura de surpresa e compaixão. Vamos levá-lo para o hospital municipal, Dona Jandira. Se estiver tudo bem com ele, provavelmente será encaminhado a um abrigo. A senhora pode procurar notícias no conselho tutelar depois. E então eles se foram, levando aquele pedacinho de vida que, por algumas horas, preencheu o silêncio da minha casa com sua presença. Fiquei parada na porta, olhando a ambulância se afastar, sentindo um vazio que não era apenas o da ausência do bebê, mas o acúmulo de todas as ausências da minha vida. Durante toda a semana seguinte, não consegui parar de pensar nele. Ligava para o hospital diariamente, perguntando sobre o estado do bebê da caixa, como o chamavam lá. No terceiro dia, uma assistente social me atendeu. O bebê está estável, Dona Jandira. É um menino forte, apesar de tudo. Nasceu prematuro, pelo que os médicos avaliaram, mas está respondendo bem. Deram um nome para ele? Perguntei, como se isso importasse, como se fosse mudar algo na vida dele ou na minha. Ainda não, me respondeu ela. Geralmente esperamos até que seja definida a situação dele. Fiquei pensando que era triste um ser humano passar seus primeiros dias no mundo sem um nome, sem uma identidade, como se fosse apenas mais um número em uma estatística qualquer. Na segunda-feira seguinte, tomei um ônibus até o centro, algo que raramente faço desde que a artrite piorou. Fui até o conselho tutelar, um prédio pequeno e cinzento perto da prefeitura. Não sabia bem o que dizer quando cheguei lá, apenas que precisava saber sobre o bebê. A recepcionista, uma moça de óculos grossos e expressão cansada, mal levantou os olhos quando falei. A senhora é parente da criança? Não, eu fui quem encontrou ele. Ah, a senhora é aquela que achou o bebê no lixo? A forma como ela disse aquilo, como se fosse apenas mais um caso, mais um papel para preencher, me doeu. Não era o bebê do lixo. Era uma vida pequena e indefesa que, por algumas horas, havia sido meu. Sim, eu o encontrei. Gostaria de saber como ele está. Ele ainda está no hospital, mas deve ter alta em breve, me informou a moça, agora um pouco mais interessada. Sabe se descobriram quem são os pais? Conseguimos identificar a mãe. Uma jovem moradora de rua, usuária de drogas. Ela confessou ter abandonado o bebê. Não tinha condições de cuidar dele. A frieza com que ela me contou isso me chocou. Como se fosse apenas mais um detalhe burocrático, não uma história de desespero e abandono. E o que vai acontecer com ele agora? Vai para um abrigo enquanto corre o processo de destituição do poder familiar. Depois, entra na fila de adoção. Talvez tenha sorte e consiga um lar rapidamente, por ser recém-nascido. Saí de lá com um aperto no peito que não diminuiu nem quando cheguei em casa. Passei a noite acordada, pensando no bebê em um berço de hospital, sozinho, sem ninguém para acalentá-lo quando chorasse no meio da noite. Pensei na mãe dele também, na menina perdida que teve que fazer uma escolha impensável. E pensei em mim, na minha casa vazia demais para uma pessoa só, nos quartos desocupados desde que os filhos partiram. Na manhã seguinte, sem pensar muito, voltei ao conselho tutelar. Desta vez, pedi para falar com algum responsável. Uma mulher de meia-idade, que se apresentou como doutora Marta, me recebeu em uma salinha apertada. Dona Jandira, em que posso ajudá-la? Quero visitar o bebê. Quero vê-lo. Achei que ela fosse rir
ou me dispensar rapidamente. Em vez disso, ela me observou com atenção, como se me avaliasse. Por que a senhora quer visitar o bebê? Não é sua obrigação. Já fez o que tinha que fazer ao resgatá-lo e acionar as autoridades. Não sei explicar direito, respondi com sinceridade. Só sei que passei tanto tempo sendo esquecida que não quero que aconteça o mesmo com ele. Ninguém merece começar a vida sendo um esquecido. A doutora. Marta continuou me olhando por alguns instantes. Depois suspirou e disse que poderia arranjar uma autorização para que eu visitasse o bebê no hospital, embora fosse incomum. Quando ela me entregou o papel carimbado, senti como se tivesse ganhado um presente valioso. No caminho para o hospital, fui pensando no que diria, no que faria. Era ridículo, eu sei. Afinal, era apenas um bebê que não entenderia palavras, mas precisava desse encontro tanto quanto imaginava que ele pudesse precisar. Ao chegar na ala pediátrica, uma enfermeira me conduziu até um pequeno berçário. Lá, entre outros bebês, estava ele. Parecia um pouco maior do que quando o encontrei. Sua pele já não tinha aquele tom arroxeado. Quando a enfermeira permitiu que eu o pegasse no colo, senti algo estranho e familiar ao mesmo tempo. Era como se meu corpo se lembrasse de como é segurar uma vida pequena, mesmo depois de tantos anos. Ele abriu os olhos e me olhou, não com o olhar vago dos recém-nascidos, mas como se realmente me visse. Naquele momento, decidi que ele precisava de um nome. Não poderia continuar sendo apenas o bebê da caixa ou o bebê do lixo. Tomás, sussurrei para ele. Vou te chamar de Tomás, como meu irmão mais novo que morreu ainda menino, antes mesmo de conseguir realizar qualquer sonho. Tomás significa gêmeo, mas para mim sempre significou segunda chance. E você, pequeno, é a minha segunda chance de fazer algo certo nesta vida. Não sei se posso te dar uma família, uma casa, um futuro, mas posso te dar um nome. E um nome é o começo de uma história. Passei a visitar o Tomás todos os dias no hospital, como se aqueles momentos fossem o único motivo para eu ainda me levantar da cama. No início, as enfermeiras me olhavam com desconfiança. Afinal, quem era eu? Nem avó, nem tia, nem nada oficial. Apenas uma velha que tinha encontrado um bebê no lixo e agora aparecia religiosamente às 2 da tarde, com uma sacola de crochê onde guardava um paninho limpo e uma fraldinha extra, por via das dúvidas. Aos poucos, essa desconfiança foi se transformando em algo parecido com respeito. Dona Jandira chegou, diziam elas entre si quando me viam atravessar o corredor. Uma delas, Rosana, mais jovem e com um sorriso gentil, sempre puxava uma cadeira para que eu pudesse sentar ao lado do berço. Eu ficava ali, observando cada movimento do Tomás, cada vez que ele abria e fechava as mãozinhas, cada respiração. Tinha medo que, se eu desviasse o olhar por um minuto, ele pudesse desaparecer, como desapareceram tantas outras coisas na minha vida. Quando recebi a notícia que ele receberia alta, senti um nó na garganta que não conseguia engolir. Para onde levariam o meu menino? Foi a doutora. Marta quem me explicou que Tomás seria transferido para um abrigo municipal, um lugar chamado Casa da Criança. Enquanto corriam, resolviam a adoção. Não queria nem pensar em nunca mais ver aquele rostinho que já conhecia tão bem os contornos. Era como perder um pedaço de mim. Quando perguntei se poderia continuar visitando-o, ela hesitou antes de responder que sim, que o abrigo permitia visitas em horários específicos. Não confessei a ela, mas naquele momento um pensamento absurdo atravessou minha mente. E se eu levasse Tomás para casa? E se eu, aos 74 anos, me tornasse mãe novamente? Afastei essa ideia como quem espanta uma mosca insistente. Quem daria um bebê para uma velha cuidar? E ainda por cima, uma velha que já tinha filhos que nem vinham mais visitá-la. Quando contei aos meus filhos sobre Tomás, as reações foram exatamente como eu esperava. Felipe, do outro lado da ligação, soltou um suspiro cansado, como se eu tivesse acabado de dizer que estava plantando dinheiro no quintal. Cuidado, mãe. A senhora tem que entender que está velha demais para se arriscar a ser mãe de novo.
Foi o que ele disse, sem nem disfarçar a impaciência. Já Andréia, quando apareceu na minha casa dias depois, uma visita rara, devo dizer, me olhou com uma mistura de preocupação e algo que não consegui identificar. Eu lhe contei cada detalhe, desde como encontrei Tomás até as visitas diárias ao hospital, como se estivesse narrando um milagre que tinha acontecido na minha vida. Não esperava que ela entendesse, não depois de tantos anos de distância. Mas enquanto falava, percebi que alguma coisa estava mudando no olhar dela. Você está falando deste bebê como se ele fosse seu, mãe, ela disse sem julgamento na voz, só constatando um fato. E eu respondi, talvez ele seja, de alguma forma que não sei explicar. Ficamos em silêncio, sentadas na mesa da cozinha, o chá esfriando nas xícaras. Pensei em todas as vezes que tentei alcançar minha filha e não consegui. Nas palavras que nunca disse, nos abraços que nunca dei. Nos momentos importantes da vida dela que perdi por orgulho ou por não saber como me aproximar. E então, sem que eu esperasse, Andréia se levantou e disse: quero conhecer esse tal de Tomás. Vou com você ao abrigo amanhã. Senti um alívio imenso, como se uma porta que estivesse trancada por anos tivesse sido aberta de repente. No dia seguinte, fomos juntas visitar o menino. Quando chegamos à casa da criança, um lugar simples mas limpo, com paredes pintadas de amarelo e desenhos infantis por toda parte, percebi que Andréia estava nervosa. Talvez isso signifique alguma coisa, pensei. Talvez o coração dela ainda seja capaz de se abrir. Ao entrarmos na sala de visitas, com suas cadeiras de plástico e brinquedos espalhados, uma cuidadora trouxe Tomás. Ele não estava mais naquele berço de hospital, mas enrolado em um cobertor azul, os olhos mais abertos e atentos do que da última vez que o vi. Quando o peguei no colo, ele me encarou por um instante, depois deu um sorrisinho sem dentes. Olhei para Andréia, que observava a cena com os olhos quase chorando. Ela nunca foi de chorar fácil. Desde pequena, engolia as lágrimas como se fossem um sinal de fraqueza. Agora, vendo o menino nos meus braços, ela parecia incapaz de esconder a emoção. Quer segurá-lo? Perguntei, estendendo Tomás na direção dela. Ela hesitou, depois estendeu os braços, recebendo-o com cuidado. Meus olhos não conseguiam se desprender da imagem da minha filha, segurando o menino que eu tinha encontrado. Havia ali uma conexão que eu não esperava testemunhar. Andréia começou a fazer perguntas às cuidadoras sobre a rotina de Tomás, sobre como ele estava se adaptando, sobre sua saúde. Percebi que ela estava usando seu tom de professora, aquele que usava quando queria impressionar ou mostrar autoridade. Mas havia uma preocupação genuína ali, um interesse real. Quando saímos do abrigo, já no carro, ela ficou em silêncio por algum tempo, como se estivesse processando algo importante. Então, de repente, virou-se para mim. Mãe, você realmente quer esse bebê, não é? Não respondi de imediato. Tinha medo de confessar em voz alta o que vinha sentindo. Mas então olhei para ela, para aquele rosto que mesmo adulto ainda guardava traços da menina que um dia carreguei nos braços e disse: sim, Andréia, acho que Deus colocou ele, foi no meu caminho por alguma razão. Não sei se isso faz sentido para você, mas para mim faz. Ela ficou em silêncio por mais alguns segundos. Depois disse algo que jamais esquecerei. Então vamos lutar por ele, mãe. Vamos ver o que podemos fazer. Nas semanas seguintes, minha vida ganhou um propósito que há muito não tinha. Andréia ajudou a procurar informações sobre como eu poderia me tornar guardiã de Tomás. Não seria fácil, nos alertaram. Uma senhora de 74 anos querendo a guarda de um bebê? As sobrancelhas se erguiam em descrença, mas algo tinha mudado em mim. Não era mais aquela velha que aceitava ser esquecida no canto. Agora eu tinha uma voz, e essa voz dizia que, mesmo nos meus últimos anos de vida, eu ainda podia fazer a diferença para alguém. E não era só isso. Minhas visitas ao abrigo tinham se tornado o ponto alto dos meus dias. Tomás parecia me reconhecer a cada vez que eu chegava. Seus olhinhos escuros se iluminavam, e ele esticava os bracinhos na minha direção, como se soubesse que eu era sua pessoa. As cuidadoras notavam essa conexão.
Uma delas, Selma, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos bondosos, falou que Tomás ficava mais calmo quando eu estava por perto. Ele sente sua energia, dona Jandira. Algumas pessoas têm essa capacidade de transmitir segurança. E foi a mesma Selma quem, semanas depois, me apresentou a uma assistente social do Juizado da Infância chamada Teresa. Conversamos longamente naquela tarde, depois que Tomás adormeceu em meus braços. Contei a ela sobre minha vida, sobre meus filhos, sobre o vazio que sentia desde que meu marido morreu. Ela me ouviu com atenção, sem interromper, fazendo apenas algumas anotações. No final perguntou-me: "E como a senhora se vê cuidando de um bebê na sua idade?" Olhei para Tomás dormindo tão tranquilo e disse com uma firmeza que nem sabia que tinha: "Sei que não sou jovem, que não tenho a energia que tinha quando criei meus filhos. Mas tenho algo que muitos jovens não têm: tempo e a sabedoria que só os anos trazem. Tomás precisa de alguém que esteja presente, que não o deixe ser esquecido. Precisa de amor, e isso eu posso dar sem medida. Não sei quanto tempo ainda tenho neste mundo, mas sei que quero passar esse tempo cuidando dele." Teresa sorriu de um jeito que me deu esperança. "Vamos ver o que podemos fazer, dona Jandira. O caminho não será fácil, mas a senhora não está sozinha nele." E então percebi que realmente não estava mais sozinha. Tinha a Andréia ao meu lado, tinha Selma, tinha agora Teresa e, acima de tudo, tinha Tomás. O menino que encontrei no lixo estava, sem saber, me salvando do meu próprio abandono. Foram 6 meses de batalha para conseguir a guarda provisória. 6 meses de visitas de assistentes sociais, de formulários intermináveis, de olhares desconfiados. "Como uma mulher de 70 e poucos anos vai cuidar de um bebê?" perguntavam sem dizer com todas as letras. Andréia foi meu porto seguro durante todo esse tempo. Minha filha, que há anos mal aparecia para um café, agora vinha 3 vezes por semana, me ajudava com os papéis, falava com as autoridades, usando aquele seu jeito que sempre intimidava as pessoas. Foi ela quem pintou e mobiliou o quartinho que antes era de costura, transformando-o em um espaço acolhedor para Tomás. Quando estavam faltando poucas semanas para a decisão final sobre a guarda, Felipe apareceu de surpresa. Entrou na sala com aquele seu jeito desconfiado, as mãos nos bolsos, como se não soubesse bem o que estava fazendo ali. "Vim conhecer esse menino que está virando a cabeça de todo mundo", ele disse, tentando parecer casual. Levei-o até o quarto onde Tomás brincava no chão com uns blocos coloridos que Andréia tinha trazido. O menino já estava com quase 1 ano, engatinhando para todo lado, soltando gritinhos de alegria por qualquer motivo. Quando Felipe se aproximou, Tomás ergueu os olhinhos escuros e ofereceu um bloco vermelho para meu filho, como se estivesse convidando-o para brincar. Vi algo mudar no rosto de Felipe. Aquela expressão dura que ele carregava desde que brigou com o pai pela última vez foi se suavizando. Ele se abaixou, pegou o bloco e se sentou no chão ao lado do menino. Fiquei parada na porta, assistindo aquela cena que jamais imaginei presenciar. Meu filho, que jurou nunca mais pisar nesta casa, agora estava sentado no tapete, empilhando blocos coloridos com o bebê que encontrei no lixo. No dia da audiência final, fui ao fórum acompanhada por Andréia, e, para minha surpresa, Felipe também estava lá. Sentei-me diante da juíza com as mãos trêmulas, mas o coração decidido. Tomás não estava presente. Tinha ficado com uma vizinha de confiança, a dona Cida, que desde o início me apoiou nessa loucura de uma velha querendo ser mãe novamente. A juíza, uma mulher de meia idade com olhos penetrantes, me fez várias perguntas. Algumas eram fáceis de responder, sobre minha saúde, minha renda, minha casa. Outras me fizeram engasgar com as palavras. "O que a senhora fará se sua saúde piorar, dona Jandira? E se não puder mais cuidar dele? Quem se responsabilizará por Tomás quando a senhora não estiver mais aqui?" Foram perguntas que doeram como agulhas, porque tocavam no meu maior medo. Olhei para meus filhos sentados na primeira fileira e respirei fundo. "Sei que não sou eterna, meritíssima", respondi com a voz mais firme que consegui. "Já vivi muito, e sei que tenho mais passado do que futuro. Mas enquanto estiver aqui, darei ao Tomás todo o amor e cuidado que ele merece.
E quanto ao depois? Bem, a vida me ensinou que todos precisamos de uma rede de apoio. Foi então que Andréia se levantou. Meritíssima, meu nome é Andréia Amarante. Sou professora e filha da Jandria. Gostaria de informar que, caso algo aconteça com minha mãe, eu assumirei a responsabilidade por Tomás. Já conversei com meu marido e estamos preparados para essa possibilidade. Um murmúrio percorreu a sala. Eu mesma fiquei sem palavras, pois Andréia nunca tinha mencionado essa decisão antes. E então, para meu completo espanto, Felipe também se levantou. Meritíssima, sou Felipe Amarante, filho mais novo da Jandira. Quero confirmar que minha irmã não estará sozinha nessa responsabilidade. Minha esposa e eu também estamos dispostos a cuidar do menino, se necessário. Tenho espaço DM casa e uma boa escola perto de casa. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu pudesse contê-las. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma alegria tão intensa que parecia não caber dentro do meu peito velho e cansado. Meus filhos, que por tanto tempo mantiveram distância, agora estavam ali, firmes, formando um círculo de proteção ao redor de Tomás. E ao redor de mim também. 3 meses se passaram desde aquele dia no fórum. Tomás já está com 15 meses e acabou de dar seus primeiros passos sozinho, cambaleando pela sala como um marinheiro em alto mar. Aplaudimos cada passo, cada vez que ele cai e se levanta de novo, determinado. Andréia vem todos os domingos com o marido, Paulo, um homem quieto, mas gentil. Eles trazem livros infantis e ficam horas lendo para Tomás, que bate palminhas a cada página virada. Felipe e a esposa, Júlia, aparecem uma vez por mês. Trazem sempre alguma lembrança, frutas frescas, um brinquedo de madeira feito por um artesão local, roupas que vão servir só no ano que vem, planejando um futuro que talvez eu não veja, mas que já me conforta saber que existe. O que mais me impressiona é como Tomás mudou todos nós. Ele é como uma pequena força de Deus que chegou para reorganizar tudo ao seu redor. O silêncio da minha casa foi substituído por risos, choros, cantigas de ninar, conversas ao redor da mesa. Há dias em que me sinto cansada, é claro. Meu corpo não é mais o mesmo de quando criei Andréia e Felipe. Tenho dores nas juntas que pioram nos dias frios. E às vezes minha vista fica embaçada quando estou muito tempo lendo histórias para Tomás. Mas há uma energia nova dentro de mim. Uma que vem da responsabilidade de cuidar de alguém que precisa tanto de mim. Na semana passada, enquanto Tomás dormia e eu descansava na poltrona da sala, Andréia apareceu sem avisar. Ela se sentou no braço da poltrona e segurou minha mão com uma delicadeza incomum. Sabe, mãe, acho que precisamos conversar sobre algumas coisas que ficaram por tanto tempo entre nós, ela disse com a voz baixa para não acordar o menino. E então, como um rio represado que finalmente encontra um caminho para o mar, começamos a falar. Falamos sobre as ausências do pai, sempre trabalhando, nunca realmente presente mesmo quando estava em casa. Falamos sobre como eu tentava compensar essas ausências sendo dura demais, exigente demais. Você queria que fôssemos perfeitos, mãe, disse Andréia, sem acusação na voz, apenas constatando um fato. E eu admiti que sim, que talvez tivesse colocado um peso grande demais nos ombros deles, porque tinha medo que não conseguissem sobreviver num mundo tão difícil. Falamos sobre o dia em que ela saiu de casa, aos 19 anos, depois de uma briga feia comigo. Sobre as palavras duras que trocamos e que ficaram ecoando por anos, mantendo uma distância que parecia impossível de atravessar. E sobre como, ironicamente, foi um bebê abandonado que nos trouxe de volta uma para a outra. Na noite passada, enquanto ninava Tomás para dormir, comecei a pensar na mãe dele, aquela jovem assustada que não teve escolha ou condições de ficar com o filho. Pensei no desespero que ela deve ter sentido, no frio daquela madrugada, na decisão impossível de deixar seu bebê numa caixa de papelão na calçada. Não consigo sentir raiva dela. Só uma tristeza profunda pelo que poderia ter sido e não foi. Às vezes me pergunto se ela pensa nele, se pergunta o que aconteceu com aquele pedacinho dela que entregou ao mundo.
Se soubesse que ele está bem, que é amado, que está crescendo forte e feliz, será que isso traria algum alívio para o seu coração? Enquanto essas perguntas giram na minha cabeça, Tomás se aconchega no meu colo, seus olhinhos já pesados de sono. Começo a cantar para ele aquela mesma cantiga de ninar que cantei no dia em que o encontrei, tão frágil e sozinho. Dorme, neném, que a Cuca vem pegar. Ele se entrega ao sono com uma confiança, como se soubesse que, enquanto estiver nos meus braços, nada de mal pode acontecer. É estranho pensar que, aos 74 anos, quando achei que estava no fim da linha, a vida me deu um novo começo. Não foi o resgate da minha juventude, nem a cura para todas as minhas dores. Foi algo muito mais profundo, uma reconciliação com o meu próprio destino. As lembranças dos erros que cometi com meus filhos, das oportunidades perdidas, das palavras não ditas, tudo isso ainda está aqui. Mas agora há também um caminho novo se abrindo à minha frente, pavimentado pelos passinhos inseguros de Tomás. Quando ele dorme profundamente, coloco-o no berço com cuidado. Fico ali, observando seu rosto sereno iluminado pela luz suave do abajur. Em momentos como este, sinto uma gratidão tão intensa que chega a doer. Não tenho medo do futuro, nem mesmo da morte que inevitavelmente se aproxima com cada ano que passa, porque sei que deixarei para trás muito mais do que uma velha solitária esquecida pelos filhos. Deixarei um menino que conhece o som da minha voz, o calor do meu abraço, a segurança do meu amor. E talvez, no fim das contas, seja isso que todos buscamos nesta vida. A certeza de que não passamos em vão por este mundo, de que nossa existência fez diferença para alguém. Tomás não me salvou, como pensei no início. Ele me fez renascer, um presente de Deus em minha vida. Já faz 3 anos que Tomás chegou à minha vida. Hoje, sentada neste banco de praça, observo enquanto ele corre entre as árvores, perseguindo as pombas que levantam voo assustadas. Seus cabelos cacheados balançam com o vento e sua risada ecoa pelo parque como música. Tem quase 4 anos agora e sua energia parece inesgotável. Meus velhos joelhos já não conseguem acompanhá-lo como eu gostaria, mas isso não importa. Aprendi a encontrar formas de estar presente mesmo quando meu corpo não permite. São coisas pequenas, como preparar o lanche que ele tanto gosta, pão com manteiga e a geleia de morango que faço no verão, ou escutar com atenção genuína enquanto ele me conta as histórias que inventa, cheias de dragões bondosos e princesas valentes. Andréia diz que ele tem imaginação de artista, que deveria estimular esse lado dele. Já Felipe acha que o menino precisa de mais disciplina, mais regras. Os dois discutem sobre a educação de Tomás como se já tivessem esquecido das brigas antigas entre eles. É engraçado como os filhos voltam a ser crianças quando se trata de disputar a atenção do irmãozinho mais novo, porque é assim que eles veem Tomás agora, como parte da família, como um dos nossos. No mês passado, quando completei 74, fizemos uma pequena festa no quintal. Nada muito elaborado, apenas um bolo de chocolate, o favorito de Tomás, e alguns enfeites coloridos. Pela primeira vez em muitos anos, não fiquei esperando por telefonemas que não viriam. Estavam todos ali. Andréia com Paulo, Felipe com Júlia e os 2 meninos deles, alguns vizinhos que se tornaram amigos depois que Tomás chegou. Enquanto cantavam parabéns, percebi que meus olhos não conseguiam se fixar em ninguém além dele. Tomás estava de pé na cadeira, batendo palmas com força, os olhos brilhando de expectativa pelo bolo. Era como se, através dele, eu pudesse ver o futuro se desenrolando. Um futuro que, por muito tempo, acreditei que não existiria para mim. Naquela noite, depois que todos foram embora e Tomás adormeceu, fiquei pensando em como a vida dá voltas estranhas. Como eu, que por tanto tempo me senti esquecida, invisível, encontrei meu propósito na velhice. Um propósito que não veio de nenhum lugar que eu pudesse esperar, mas de uma caixa de papelão deixada no lixo, em uma manhã fria de inverno. Há momentos em que o corpo me lembra que o tempo não para. A artrite nas mãos está pior, e às vezes tenho que pedir ajuda para abotoar as roupas de Tomás ou para abrir os potes de comida. No mês passado,
tive uma gripe forte que me deixou de cama por quase uma semana. Foi Andréia quem ficou conosco nesse período, dormindo no quarto de costura, que agora é mais um depósito de brinquedos do que outra coisa. Minha filha, sempre tão organizada, tentou colocar alguma ordem na casa enquanto cuidava de mim e de Tomás. Vi como ela observava, preocupada, a maneira como eu tossia ou como demorava a me levantar da cama, mesmo depois de medicada. Sei que ela está pensando no futuro, fazendo planos que não incluem necessariamente minha presença. Ela não diz nada, claro. Mas conheço minha filha, seus silêncios, seus olhares. Na terceira noite da minha doença, acordei com vozes vindas da cozinha. Eram Andréia e Felipe, que tinha vindo nos visitar. Estavam conversando em voz baixa, como fazíamos antigamente quando não queríamos que eles ouvissem nossos problemas adultos. Fiquei parada no corredor, ouvindo-os discutir sobre o que fariam quando eu não pudesse mais cuidar de Tomás sozinha. Felipe achava que o menino deveria ir morar com ele e Júlia no interior, onde teriam mais espaço, um quintal grande, uma escola boa. Andréia discordava. Ela e Paulo estavam convertendo o escritório em um quarto para Tomás, caso fosse necessário. Ela dizia que o menino não deveria ser afastado de São Bernardo, de seus amiguinhos da escolinha, da rotina que construímos juntos. Os dois falavam sobre mim, sobre minha saúde, sobre o tempo que me restava, como se eu já fosse uma ausência, um espaço vazio a ser preenchido. Deveria ter ficado chateada, talvez. Mas em vez disso, senti um alívio profundo. Porque, independentemente de qual deles ficasse com Tomás, eu sabia que ele seria amado, protegido, parte de uma família. Ninguém jamais o esqueceria numa caixa de papelão. Tomás começou a frequentar uma escolinha no ano passado. No começo, foi difícil para nós dois. Ele chorava agarrado às minhas pernas, e eu precisava de toda a minha força para não chorar junto. A primeira vez que o deixei lá, voltei para casa e me senti perdida, sem saber o que fazer com aquelas horas vazias. Fiquei olhando para seus brinquedos, espalhados pela sala, para o copo colorido com a marca de seus lábios pequenos, sentindo como se algo estivesse faltando, o barulho, o movimento, a vida que ele trouxe de volta para mim. Mas logo percebi que aquele tempo era um presente. Voltei a costurar, não mais para fora, mas pequenas roupas para ele, fronhas com desenhos de animais, uma colcha de retalhos para sua cama nova. Quando ele voltava da escola, cheio de histórias sobre os amigos e as professoras, eu estava ali, inteira, para ouvi-lo. Às vezes, me preocupo com o que os outros pensam ao nos verem juntos. Sei que não pareço sua mãe, nem sua avó, para ser sincera. Meu cabelo completamente branco, minhas mãos manchadas pela idade, meu andar cada vez mais lento. Certa vez, na porta da escola, ouvi uma mãe jovem perguntando à outra quem eu era. Sua bisavó? A outra respondeu com um dar de ombros. Senti o rosto queimar de vergonha, mas então Tomás veio correndo em minha direção, abraçou minhas pernas e gritou: "Mãe!", com aquela alegria pura que só as crianças possuem, e percebi que não importa o nome que dão para o que somos. O que importa é o que sentimos um pelo outro. No caminho para casa, ele segurou minha mão e foi me contando sobre o desenho que tinha feito na aula. Era uma família, ele explicou. Tinha desenhado a si mesmo, a mim, os irmãos Andréia e Felipe e todos os primos. Deus, como meu coração se encheu de orgulho e alegria naquele momento. Não por ele ter me desenhado, mas por ver como ele entende o que é família. Não pelo sangue, mas pelos laços que criamos uns com os outros. Hoje, penso em como ele cresceu rápido. Logo não será mais um menino, mas um jovem, depois um homem. E eu não estarei aqui para ver todas essas transformações. Esta é a dor e a beleza de ser mãe aos 74. Saber que nosso tempo juntos é limitado, que cada momento é precioso, além das palavras. Tenho feito pequenos vídeos dele, guardado seus desenhos, escrito cartas que ele poderá ler quando for mais velho. Coisas que quero que ele saiba, memórias que ele ainda é pequeno demais para formar por conta própria. Também tenho pensado muito na mãe biológica dele. Quem seria ela? Como estaria agora? Será que pensa no filho que deixou para trás?
Semana passada, enquanto arrumava alguns papéis antigos, encontrei a reportagem do jornal local sobre o bebê abandonado, que foi encontrado por uma senhora idosa na Vila Inês. Havia um pedido para que a mãe, se quisesse, procurasse assistência do conselho tutelar, sem medo de repressão. Fiquei me perguntando se ela viu essa notícia, se considerou aparecer. Nunca saberemos, suponho. Este é mais um dos muitos mistérios da vida de Tomás, perguntas que talvez nunca tenham resposta. Mas não importa. Ele tem a mim, tem Andréia e Felipe, tem uma família que o ama. E tem uma história, uma que começou com o abandono, mas que não se definiu por ele. Tomás me vê agora e acena, chamando para que eu veja o castelo de areia que está construindo na caixa de areia. Levanto-me devagar, sentindo o peso dos anos nos ossos, e vou até ele. Sei que não posso prometer estar sempre ao seu lado. Sei que um dia não estarei mais aqui para responder quando ele me chamar. Mas até lá, vou fazer o possível para que ele se lembre da minha voz, do meu riso, do meu amor. Para que saiba, mesmo quando eu não estiver mais aqui, que foi amado desde o primeiro instante em que nos encontramos. E talvez, quando ele crescer e olhar para trás, entenda que fomos uma dádiva um para o outro. Ele, uma segunda chance para mim. Eu, uma segunda chance para ele. Sei que poderia viver 1000 vidas e em nenhuma delas encontraria bênção maior do que ter sido escolhida para ser sua mãe. E se no fim, tudo que resta de mim for uma lembrança suave na mente dele, uma voz distante que cantou para fazê-lo dormir, uma sensação de segurança e pertencimento, então terei cumprido meu propósito nesta vida. Se um dia ele esquecer minha voz, tudo bem, porque foi nela que ele aprendeu a sonhar. E foi assim que eu descobri que a gente nunca está velha demais para recomeçar. Que o amor pode chegar do jeito mais inesperado, dentro de uma caixa de papelão, no frio de um inverno que parecia o último. Eu não salvei o Tomás. Foi ele quem me salvou, quem me deu voz de novo, quem me fez sentir que ainda havia algo em mim que podia florescer. Hoje, quando caminho ao lado dele, mesmo com minhas pernas mais lentas e meu corpo cansado, eu sei que tudo valeu a pena. Não porque foi fácil, mas porque, pela primeira vez em muitos anos, eu não me sinto esquecida. Me sinto viva. Me sinto lembrada, na memória de cada risada dele, no calor das mãozinhas que ainda procuram as minhas. E mesmo que o mundo insista em nos deixar para trás, eu deixei um mundo inteiro dentro dele, feito de cantigas, de histórias, de amor. E isso ninguém pode apagar. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Então me conta, o que mais te emocionou? Clica no botão de gostei, isso me ajuda a continuar trazendo histórias que aquecem o coração. E deixa seu comentário aqui embaixo. Vou adorar saber o que você sentiu. Até a próxima e fique com Deus, meus amores.